Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos criar curva de nível em função de um arquivo que nesse caso é um bloco de notas, e esse arquivo, nele estão contidos os números dos pontos, as coordenadas norte e este e a cota dos mesmos. Sendo assim, eu vou abrir um arquivo novo, clicando no C em 3D que tem no menu superior do lado esquerdo, vou no tópico New e vou escolher a opção de template AutoCAD Civil 3D 2012 Brasil DR São Paulo. Clique em Open, ele abre um arquivo novo para mim e como eu quero importar um arquivo, e nesse arquivo estão contidos os dados dos pontos que servirão de base para eu poder gerar as minhas curvas de nível, eu vou fazer o seguinte: nesse exemplo nós vamos gerar essas curvas sem introduzir os pontos na área de trabalho, ou seja, o programa vai apenas reconhecer os dados contidos no nosso bloco de notas ou na nossa caderneta de campo e, sendo assim, ele vai fazer a nossa malha triangular e vai interpolar as nossas curvas. Tudo bem, eu venho aqui na paleta Tool Space, clico na aba Prospector e posso vir no tópico Surface. Clico nele com o botão direito e vou escolher a opção Create Surface. Feito isso, eu vou dar nome para minha superfície, vou colocar como sendo terreno natural, posso dar uma descrição e posso também escolher qual que vai ser o estilo de curva de nível que será gerado para mim. Clico no pontilhado, clico nessa setinha e visualizo que eu tenho algumas possibilidades. Neste caso, eu vou utilizar curva de nível de 1 em 1 metro as auxiliares, de 5 em 5 metros as mestras. No campo Render Material, eu vou manter como sendo By Layer. Clico em OK e visualizo que no tópico Surface, ele criou aqui para mim o símbolo de mais, e eu visualizo, após abrir, que ele criou para mim a superfície chamada TN, Terreno Natural. Agora eu vou abrir o mais da superfície TN, vou abrir o mais de Definition, e eu quero criar a curva de nível em função de um arquivo de pontos. Então, eu vou escolher aqui, olha, a opção Point Files. Eu clico com o botão direito em Point Files, clico em ADD e vou visualizar que ele abre uma caixa, e nessa caixa, no seu primeiro item, que é Select Files, eu vou selecionar o meu bloco de notas, a minha caderneta de campo. Eu venho no item ADD Files, clico nele. Neste caso, ele já abriu na pasta Help Civil Tutorials, ou seja, esse exemplo de caderneta de campo, de bloco de notas que nós vamos utilizar, ele está contido dentro da instalação do Civil 3D, ele faz parte do tutorial do programa. Então, esse é o caminho que você vai ter que fazer até chegar na pasta desejada. Feito isso, eu vou escolher esse arquivo, superfície, PENZD, delimitado por espaço, ou seja, P de número do ponto, este, norte, Z de cota e descrição. Clico em Open e o programa reconhece o local onde o meu arquivo está salvo e ele marcou para mim aqui, olha, com esse visto de cor verde. Por quê? Porque logo embaixo eu tenho que informar para o programa qual que é a forma que os dados do meu bloco de notas estão dispostos, ou seja, a sequência dos dados. E ele colocou esse visto da cor verde porque quer dizer que, dentre as opções abaixo, aqui tem uma opção que se enquadra com a disposição dos nossos dados, do nosso bloco de notas. Sendo assim, essa disposição é PENZD, delimitado por espaço. Assim que eu clico nessa opção, no campo Previews, eu visualizo o número do ponto, a coordenada este, a coordenada norte,
a elevação do ponto e a coluna de descrição. Nesse caso, o arquivo que está sendo utilizado não possui descrição. Vou apenas agora clicar em OK e aguardar o programa processar as curvas de nível. Assim que ele processou, eu uso o comando Z Enter, E Enter e visualizo as curvas de nível que foram geradas. Ou seja, nesse caso, eu criei curva de nível sem ter que introduzir, né, os meus pontos na área de trabalho. Agora, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou abrir um novo arquivo, vou escolher novamente DR de São Paulo e vou importar os meus pontos. Após importar os pontos, eu vou criar a curva de nível em função dos mesmos. Para isso, eu venho em Prospector, clico no tópico Points, clico com o botão direito e clico em Create. Ele abre para mim a barra Create Points e nós vamos utilizar o último item, o item Import Points. Ele abre uma caixa parecida com a caixa que nós utilizamos, só que essa tem uma diferença. Primeiro, eu vou fazer adicionar o meu bloco de notas, clico em Open, reconheço qual que é a disposição dos dados, PE-NZD delimitado por espaço, reconheço a disposição dos mesmos no item Previews e a diferença que tem dessa caixa para a primeira que nós utilizamos é a opção ADD Points to Point Groups. Como no exemplo anterior nós não adicionamos os pontos na área de trabalho, então ele também não nos permite criar um grupo para os nossos pontos. Nesse caso, nós vamos introduzir os pontos na área de trabalho e, sendo assim, eu vou introduzir todos esses pontos dentro de um grupo. Então, após selecionar ADD Points to Point Groups, eu clico no símbolo que tem aqui do lado direito e vou dar um nome para o meu grupo. Vai ser de topografia. Clico em OK, ele reconhece o nome do meu grupo, vou deixar marcado a opção, né, para ele poder ajustar as elevações quando possível e clico em OK. Aguardo ele processar os meus pontos. Assim que ele processar, eu vou usar o comando Zoom Extend para poder enquadrar os pontos na área de trabalho. Feito isso, posso utilizar então Z Enter, E Enter ou utilizar o Z e clicar em Enter, que a versão 2012 e versão 2013 entende a junção aí do comando. Em vez de fazer Z Enter, E Enter, eu digito Z e ele entende como Zoom Extend. Então aqui estão todos os pontos que estavam contidos no nosso bloco de notas. Feito isso, você pode visualizar, tudo que for gerado na área de trabalho será gerado também na aba Prospector. Então, se eu acabei de introduzir na minha área de trabalho um grupo de pontos chamado topografia, no tópico da aba Prospector, no tópico Point Groups, também será criado, né, o tópico topografia, que corresponde aos pontos da área de trabalho. Se eu quiser acessar as propriedades desse grupo, eu acesso clicando com o botão direito e indo em propriedades. Neste caso, nós queremos criar a curva de nível em função do nosso grupo de pontos. Então agora, após ter inserido o grupo de pontos na área de trabalho, eu vou criar a superfície. E agora eu posso criar da seguinte forma: menu superior, visualizo o tópico superfície, clico em Create Surface e vamos lá. Neste caso, eu vou dar o nome também de terreno natural, descrição aula, vou manter o estilo de curva de nível como sendo curvas intermediárias, auxiliares, né, de 1 em 1 metro, curvas mestras de 5 em 5. Render material, vou manter by layer e clico em OK. Feito isso,
Na aba Prospector, no tópico Surface, eu vou visualizar que ele criou para mim terreno natural. Eu vou abrir o mais de terreno natural, eu vou abrir o mais de Definition, e neste caso agora, diferente do primeiro exemplo, no primeiro exemplo nós usamos Point Files. Agora nós vamos usar um grupo de pontos que servirão de base para gerar as curvas de nível. Então eu vou clicar com o botão direito em Point Groups, clico em ADD e vou escolher o grupo de pontos. Cliquei em Topografia, agora eu clico em OK e aguardo o programa fazer a interpolação das curvas para mim. Pronto. Então, ele acaba de gerar para mim as curvas de nível em função de um grupo de pontos. Neste caso, nós introduzimos os pontos na área de trabalho e no exemplo anterior nós não introduzimos os pontos na área de trabalho. Mais uma vez, boas práticas, bons estudos. Obrigado.